Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou dar para vocês 3 estratégias que funcionaram muito comigo no processo de criar o hábito da leitura e que, quem sabe, pode ajudar vocês também. Bem, a primeira dica é intercalar as leituras com livros fininhos. Eu acho isso aqui muito importante porque, assim, eu tenho percebido, pelo menos na minha experiência, que leitura é muito sobre estratégia, assim, essa questão de criar o hábito da leitura é muito sobre você criar uma estratégia que funcione com você. E intercalar as leituras mais grossinhas, ou livros de não ficção, ou livros clássicos, ou livros um pouco que exigem um pouquinho mais. Eu acho que é muito interessante intercalar com livros fininhos, podem ser até contemporâneos, eu até prefiro que sejam contemporâneos, livros assim que vão ter uma escrita super fluida, que vão ser gostosinhos de ler, que vão passar rápido, mas que o fato de você começar e terminar um livro, mesmo que ele seja um fininho, dá uma sensação muito boa, dá uma sensação de que você completou algo. E isso vai te dar gás para conseguir entrar na próxima leitura de uma forma mais confiante, depois de ter refrescado a mente com uma leitura gostosinha, fluida, tranquila, que passa rápido. Então eu acho que essa é uma dica muito interessante. Se você estiver sentindo que você está um pouco empacado, um pouco encalhado aí, não conseguindo fluir muito com as leituras, talvez essa seja uma boa ideia. Intercalar suas leituras com livros fininhos, modernos, contemporâneos, de leitura fluida, que vão dar aquele gás de que você terminou uma leitura, vão te dar aquela confiança pra te fazer conseguir terminar outras leituras. É que nem quando a pessoa vai numa loja de perfume e entre cheirar um perfume e outro, ela cheira o café pra dar uma limpada, sabe? É mais ou menos isso. Eu acho que esses livrinhos eles funcionam para limpar a sua mente e preparar ela para receber novos livros um pouco mais complicados, digamos assim. A próxima dica que funcionou muito comigo na hora de criar o hábito da leitura foi ler 10 páginas por dia. Eu comecei a ler em 2021, no meio do ano, tava na pandemia, de home office, eu lembro que eu tava vendo no TikTok e aí apareceu para mim esse desafio de 75 dias, que você já deve ter ouvido falar, porque ficou bem famoso na internet, e eu vi lá que uma das metas era ler 10 páginas por dia. Quando eu vi isso, eu pensei, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso. Porque o grande desafio pra mim era conseguir continuar o livro. Eu começava muito bem, começava até com aquele gás, né, lendo, sei lá, 40, 50 páginas. E depois abandonava, não conseguia voltar. E aí quando eu fiz isso de dividir em pequenos pedacinhos, quando eu dividi em 10 páginas por dia, funcionou muito. E eu fiquei pensando sobre isso e como que minha mente funciona em relação a outras coisas também. E aí eu penso que é porque quando eu lia 50 páginas, né, de vez assim, é muitas páginas, 40, 30, 50 páginas, são muitas páginas pra pessoa ler de vez. Eu nem hoje em dia que eu leio mais, eu não faço isso porque exige mais do cérebro. A menos que você esteja num dia que você pode fazer isso, que você não tem mais nada pra fazer, né, que você tá descansando, tá ali num momento de muita paz e vai fluindo, tudo bem, mas assim, no dia a dia, pelo menos, isso não funcionava pra mim, porque eu lia muito, ficava cansada. E aí quando eu ia pegar o livro pra ler de novo, eu ficava pensando... Eu nem ficava pensando nisso conscientemente, mas é como se o meu cérebro, ele associou o ato de ler com algo cansativo e que ia demandar muito tempo e muito esforço. Então quando eu ia ler, me dava aquele desânimo, aquela... Ai, não tenho tempo agora. Ai, não tô com disposição pra isso agora. Por quê? Porque eu associei ler com algo cansativo, porque eu lia demais. Isso são dicas pra quem tá no início, tá, gente? Essas dicas aqui é pra quem tá querendo criar o hábito da leitura. São dicas pra te ajudar a criar o hábito de ler todos os dias. Então, quando eu dividi em pequenos pedacinhos, em 10 páginas por dia, é que nem quando você come, mas você come só o suficiente, não come pra ficar cheio. Você come e parece que a sua barriga tá vazia, mas você tá satisfeito. Era a mesma coisa com o livro. Eu lia 10 páginas, eu sentia que eu poderia ler mais, eu sentia que eu conseguiria ler mais, mas eu escolhia me limitar. E isso é uma estratégia, sabe? Escolher se limitar no início com uma estratégia para que você não se auto-sabote. Então essa estratégia de ler 10 páginas por dia, pelo menos nas primeiras semanas, no primeiro mês, nos primeiros meses, né, criando o hábito ali, isso foi muito útil para mim e com certeza foi uma das coisas que mais me ajudou realmente a desenvolver o hábito da leitura e que fez com que eu continuasse, porque eu acho que isso serve para basicamente tudo na vida, né? Quando a gente divide em pequenos pedacinhos, as coisas parecem de ficar tão amedrontadoras, uma coisa tão difícil de você conseguir encarar.
e se torna algo simples, porque você divide um pedacinho pequenininho ao invés de ter que encarar um pedação. E a terceira dica é priorizar leituras muito bem recomendadas. No início, quando a gente está começando a ler, eu acho que uma das maiores dificuldades é você ter uma noção do universo da leitura e de todos os livros que tem por aí, e é difícil a gente encontrando, né, os livros bons. Para você fazer isso, você precisa fazer literalmente um movimento de ir cavando, de ir procurando, de ir fuçando e pesquisando, e aí você vai achando um que te recomenda algo, aí você, através dessa recomendação, vai te levar a outra recomendação, que vai te levar a outra, vai te levar a outra, e assim por aí vai, né? Então, o mais difícil que eu percebo no início é encontrar os livros que você quer ler, porque eu vejo muita gente, pelo menos com quem eu converso, assim, que até me pergunta alguma coisa, que quer tirar alguma dúvida, pede algum conselho, geralmente eu escuto muito isso, que a pessoa não sabe o que ler, fica meio tipo, tá, mas o que eu vou ler? Porque quando a gente não tá inserido nesse mundo, né, é normal que a gente não tenha muita ideia do que existe por aí. A gente precisa, inclusive eu vou dar até uma dica plus que tem a ver com essa aqui, que é começar a seguir pessoas que criam conteúdo literário no Instagram, no YouTube, e seguindo e comentando para o algoritmo entender que você tá interessado e ele vai te enviar mais, ficar fazendo esse movimento de você ficar realmente procurando pessoas, porque através dessas pessoas, e você precisa ter também um discernimento para ver se a pessoa vai te dar, é uma pessoa confiável, né, também, né, pra seguir qualquer pessoa. Seguir pessoas confiáveis, de bom discernimento, que você vê que tem um bom gosto, né, porque é através dessas pessoas, é através dessa pesquisa, ampliando essa rede de contato, que a gente vai ter contato com recomendações boas. E essa dica aqui, que é priorizar leituras muito bem recomendadas, eu acho que é muito importante, porque isso aumenta as chances de que os livros que você vai ler vão ser bons. Porque justamente no início é difícil, né? Já é difícil criar o hábito, mas quando você encontra livros que vão ser bons, pelo menos isso facilita as coisas, você garante que a leitura vai ser uma leitura boa, que você não vai perder tempo, que você vai estar investindo o seu tempo, porque no início, quando a gente está criando o hábito, demora mais para ler, né? A gente precisa fazer um esforço, então realmente demanda um esforço, uma energia e um tempo. E é nesse início que a gente precisa escolher os livros bons, os melhores livros possíveis, para que a gente não se desanime, porque nesse momento do início, qualquer coisa vai te desanimar. Então, essa questão de ler só 10 páginas, eu acho que é muito importante justamente para não desanimar, para não cansar. Intercalar com livros fininhos também é uma forma de não desanimar, de manter a chama acesa, né, o interesse, e priorizar leituras muito bem recomendadas, clássicos, em livros que muitas pessoas falem bem, que você veja que várias pessoas estão falando bem, várias pessoas que têm bom gosto, livros que são recomendados até pela escola, sabe? Na escola, quando a gente, no ensino médio, quando os professores de literatura recomendam livros, ficar de olho nessas recomendações, seguir páginas no YouTube das próprias editoras, ou seguir as próprias editoras no Instagram, e ver as recomendações, ver os livros mais populares, os mais comprados, e começar por esses livros, porque as chances de que você vai gostar e que vão ser livros bons, de qualidade alta, vão ser maiores. E isso vai fazer com que você continue querendo ler, continue se interessando, continue, né, achando que você tá realmente investindo bem o seu tempo, que não tá sendo uma perda de tempo. Que é muito decepcionante quando a gente vai com a maior animação, né, pra ler um livro e aí o livro é ruim, e dá um desânimo. Aí se você escolher um próximo livro e ele for ruim também, não for muito interessante, não for muito agradável, não for uma leitura marcante, isso vai desanimar ainda mais. Então acho que é muito importante isso aqui. Inclusive, o vídeo da próxima semana vai ser recomendando alguns fininhos que eu li, que eu acho que são livros ótimos, assim, pra intercalar, e livros também para começar, que são livros que vão te dar essa impulsionada, e essa impulsionada vai te dar gás, vai te dar confiança, vai te dar força de vontade para você conseguir continuar outros livros um pouco mais desafiadores. Então é isso, pessoal, essas foram as 3 estratégias de hoje. Depois eu faço outro vídeo falando sobre outras, mas essas, assim, eu acho que são as mais importantes para começar, que eu acho que são mais essenciais de se prestar atenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ficar atento para os próximos vídeos que vem aí. Obrigada pela audiência, beijo e até o próximo vídeo.